Tá gravando já. Foi? Sim, Posso começar? pode. Então tá. Boa noite para todos. Meu nome é Sara, eu sou residente da Hepatologia da UFSC. Hoje a sessão clínica da EPM vai trazer a gente aqui, eu e o Dr. Leonardo, que é bom, invadindo. Para quem não conhece o HU, esse aqui do fundinho é uma visão de fora. Vamos começar. Então, nosso caso clínico começou no ano passado, em setembro, né? A nossa paciente JADSD, 20 anos, sexo feminina, negra, natural da Bahia, procedente de Florianópolis, morando mais ou menos há 5 anos. Operadora de caixa, de supermercado, amaziada, católica. Então, de história da doença atual, dia 15/9, ela veio para emergência, na verdade encaminhada de uma UPA, que é referindo que dia 12 ela iniciou com dor abdominal e hipocôndrio direito, com irradiação posterior, tipo cólica, e fraqueza de membros inferiores. Dia 14, um dia antes da internação, ela referiu aparecimento de icterícia e colúria, negou prurido e acolhia fecal, e um relato de uso de amoxicilina, um comprimido, no início do mês, uma dose única, após uns sintomas urinários, que era disúria, que ela negou durante a internação, né? Nega febre, perda de peso, outras alterações, de história mórbida pregressa, nenhuma comorbidade, história mórbida familiar, também sem comorbidades em parentes de primeiro e segundo grau. De condições e hábitos de vida, não tem animais de estimação, mora em casa com saneamento básico, sem uso de medicações hepatotóxicas, o etilismo quinzenal de 3 ou 4 latas de cerveja, negou tabagismo, uso de substâncias psicoativas, chás, medicações analgésicas ou suplementos, e negou viagens nos últimos 6 meses. De medicação, ela só usava anticoncepcional hormonal, com a parada de 21 dias. No exame físico, na entrada, a gente viu que ela tinha um MC de 25, sinais vitais de entrada 130/80, frequência cardíaca 84, frequência respiratória 18, saturando 99, com uma temperatura de 36,3. Estava ictérica, 4 cruzes, hipocorada em 3 cruzes, norma hidratada, exame neurológico sem alterações, sem sinais de encefalopatia, força global preservada e sem nenhuma alteração de pares cranianos. No exame físico, o abdômen dela, que era o mais importante, né, ela estava sob medicação, ela estava usando tramal, se não me engano, então estava indolor à palpação, não tinha nenhum sinal de visceromegalia ou ascite, e também sem nenhum sinal de irritação peritoneal, não tinha edema na entrada, nem empastamento. Então, esses são os exames laboratoriais que a emergência solicitou, e daí passou os casos para a gente. Então, mostrando uma anemia normo-normo, uma leucocitose com desvio de bastão em 5%, uma plaqueta de 172 mil, e aqui a gente vê um pouquinho mais de alteração da bioquímica hepática, né? Uma bilirrubina de 16, com predomínio de direta, 12,7, mais T198, nossa referência, eu coloquei ali embaixo, é de 10 a 40, né? E uma gama GT mais alterada de 371 também. Nossa referência ali eu coloquei 55. Uma albumina 2,6 e um TAP-RNI alargado também. Além disso, uma LDH alterada, 732, uma creatinina de 1,5 e uma hiponatremia com uma hipocalemia. Além disso, ela tinha um parcial de urina com uma proteinúria, 2 cruzes, com cilindros, né, hialino e granuloso. Conforme isso, vou abrir para discussão aqui para vocês o que a gente pode pensar, né. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho aqui só porque eu não sei como é que vai funcionar a moderação aí. Mas basicamente é uma mulher, uma moça, né, jovem de 20 anos com quadro de icterícia, uma dor abdominal na entrada, com um quadro, uma evolução de poucos dias, né, Sara? Eram 3 dias? 3 dias. Na entrada. E sem nenhum histórico pregresso significativo e que deu entrada com esse padrão laboratorial aí, inicial, né? Então, eu acho que, resumindo, é isso. E aí, queria abrir para o pessoal perguntar sobre alguma outra avaliação de exame ou de história que possa ter deixado passar e as hipóteses. E aí, pessoal?
Henrique tá aí? Sim, professor. Sara, ela tinha náusea e vômitos? Ela estava um pouco nauseada, mas a queixa principal dela era a dor abdominal mesmo. É que o que me chamou a atenção foi essa dor irradiada para dorso, né? Para uma região posterior, né? Por isso meu questionamento. Amilase e lipase normais? Eu não lembro se você passou. Acho que normais, né? Acaba chamando a atenção essa albumina de 2,6 e esse RNI alargado, né? Uma paciente com icterícia, uma paciente jovem, mulher. Eu pensaria talvez pelo quadro, né? Uma mulher jovem, talvez uma hepatite autoimune, fazendo uma agudização agora. Mas, lógico, está também nas sorologias virais, né? Começando assim, de uma forma, acho que primeira investigação, sorologias virais, não tem uso de medicamentos, nem uso de chás, e por ser uma mulher jovem, com essas alterações laboratoriais, talvez abrindo um quadro de uma hepatite autoimune agora. Pensar em ultrassom também, para descartar litíase, né? Um quadro de icterícia com dor abdominal e hipocôndrio direito, eu faria primeiro um ultrassom, para a gente ver como é que tá. Mas realmente chama atenção essa perda de função aí, né? Que o Henrique falou. E aí, pessoal, tem alguma... Esse laboratório sugere alguma doença específica? O doutor Leonardo Schiavon, quando era residente, acho que ele atendeu 3 numa semana que ele estava no PS em seguida. Particularmente, não sei se eu atendi 3 desses, não. Hein, gente? É uma insuficiência hepática aguda? Particularmente essas alterações aí laboratoriais dentro desse cenário de início agudo, também a leucocitose, essa relação de TGO-TGP, com essas características que não parecem que surgiram da noite para o dia, desse NR um pouco mais alargado com essa albumina. Gostaria de pensar, perguntando ativamente, hepatite alcoólica para essa menina. Né? A gente nunca sabe como é o comportamento desse pessoal. Boa hipótese também, Irã. Hepatite alcoólica com apresentação de uma hepatite aguda alcoólica cairia bem também. A gente tem uma insuficiência hepática baseado mais nesse RNI, né? Apresentação aguda, as enzimas não muito elevadas, as parenquimatosas, com FA normal e gama-GT umas 7, 8 vezes aumentada. E quando a gente pega uma insuficiência hepática aguda com 9,6 de hemoglobina, a gente tem algum diagnóstico que tem que ir imediatamente? Classicamente, qual é a única hepatite fulminante que tem anemia? O Wilson. O Wilson. Poderia ser um Wilson nesse caso, eventualmente? Quando eu comecei a ver aqui, eu já pensei nisso. Mas eu acho que a hipótese do Irã também é boa. Para explicar essa hemoglobina baixa. Né? Agora, essa bile bem alta... FA normal também, né? Meio típico também de Wilson, né? A sotase não acompanha. As enzimas, eventualmente... Eu acho que aqui a gente poderia ter uma exacerbação aguda de uma doença crônica, que ela não sabia existir, basicamente, para esse laboratório, pelo quadro ser muito agudo, né, com essa albumina baixa. Essa albumina aí não é de quadro agudo só, né? É. A não ser que tenha uma proteinúria muito importante que justifique e que tem umas 2 cruzes ali no exame de fitinha, né? Mas parece mais ser crônico já, né? Aquela amoxa perdida no meio de um quadro viral faria a gente pensar também em alguma coisa? Parece que ela usou um dia só e não era com clavulanato, né? Eu acho que foi um indivíduo só. Teve um delay aí entre o início do uso e o quadro meio longo. Mas, sem dúvida, é uma coisa a se pensar, né? A respeito de ou algum fator precipitante para alguma coisa, ou eventualmente lesão hepática medicamentosa também. Tem
Dúvida, né? E essa dor, Sara, ela é uma dor forte, né? Para ter tomado até um tramal. Ela usou tramal, doutor, nos primeiros 2 dias. Ela continuou, ela persistiu na dor que a gente vai ver, mas ela conseguiu, com analgésicos mais simples, controlar. E eu não estava prestando atenção nessa urina também, a gente tem que pensar nisso, porque ela tem 2 cruzes de proteína, né, na urina. Isso não é nem um pouco normal, principalmente para ela é jovem. Pensar em alguma coisa que também possa estar acarretando em alguma coisa relacionada a essa urina, um parcial de urina, na verdade. Ô, Sara, ela teve febre, diarreia? Não teve febre, sem relato de diarreia também. Nenhum sintoma urinário? O sintoma urinário é aquele lá do início do mês. Durante a gente, ela teve colúria. É porque ela, na verdade, ela tinha sintoma urinário, ela fez esse comprimido de amoxicilina, depois melhorou e evoluiu com essa icterícia e dor, né? Isso. Tem uma leucocitose com bastões aí que também chama atenção, né? Alguém quer algum exame específico que... O tramal ela fez em casa, Sara? Ela fez na emergência, doutora, na entrada. Então é isso que eu queria falar para vocês, que aqui na UFSC o pessoal tá matando andorinha com 12. Aqui o cara entrou com dor abdominal, toma opioide. Bobear, já toma morfina para ficar quietinho. Não usa mais perona, não. É engraçado que a dor dela chamava atenção, de fato, né? Ela tinha essa dor. Isso era uma coisa que orientou muito a questão da investigação inicial, né? E aí, pessoal? Eu vi que a Cibele está aí, doutora Cibele. Nada muito a acrescentar, não. É estranho, parece um quadro aí meio de já ter uma insuficiência hepática. Eu acho que chama atenção também esse quadro, tanto da anemia, que está bem importante, essa leucocitose importante, mas acho que agora a gente vai ter que ir vendo os exames para ver mesmo, né? Imagem, acho que tem que ver um ultrassom para ver via biliar, pensar tem alguma colangite, mas tem alguma... A proteinúria também chama atenção no exame de urina, acho que vai indo para um monte de caminhos, aí vai ter que investigar para chegar lá, né? Posso prosseguir? Só falar sobre um quadro que talvez possa, aqui a gente ver eventualmente, e que pode simular em algumas questões laboratoriais dessa paciente, adiantando uma hipótese que ainda não foi feita, acho que daqui a pouco a gente já vai passar, então eu vou me reservar o direito de adiantar uma hipótese, por exemplo, de leptospirose, né, que dá uma alteração mais sutil das aminotransferases, a bilirrubina meio desproporcional, e tem ali uma creatinina tocada e tal. Então, acho que alteração de urina, né, doutor? Também a gente... E, eventualmente, aqui, como é um hospital porta aberta, referência, a gente atende lepto, febre amarela, a gente pega casos, recebe casos assim, então é uma coisa que só que a clínica dela realmente não sugere, né? Assim, não sugeria. Porque não é um quadro febril, né, Léo? Não tem febre. Não tinha. Laboratorialmente algumas coisas sim, mas clinicamente não tinha. Tá. Vamos prosseguir? Doutora Lúcia, pensou mais alguma coisa? Não. Acho que a maior parte das hipóteses já foi faladas mesmo. Eu estou querendo ver a imagem, porque o quadro começou com dor, logo depois icterícia, e eu acho que a imagem aqui é fundamental como primeiro exame. Isso. O Léo, você discutiu ele na entrada, Léo? Você ouviu o caso? Na entrada? Na entrada. Eu vi o caso no primeiro dia, quando foi assumido pela nossa equipe. No dia 16, né, na sequência, né? E a interconsulta de vocês fez quais hipóteses? Na verdade, a gente fez uma hipótese, doutor, de uma sepse, também a gente chegou a pensar numa hepatite alcoólica, a gente sabia que era uma hepatite aguda, né? Então, a gente chegou a pensar em doença de Wilson, em todas que vocês pensaram, em colangite, excluir via biliar. Então, a gente acabou pedindo vários exames aqui, né? Então, a gente pediu todas as sorologias, incluindo leptospirose, os autoanticorpos, perfil de ferro, perfil metabólico, função tiroidiana,
cobre cérebro urinário, culturas, uma investigação pré-hemólise do uma LDH ali alterada também, e uma avaliação hematológica também. Além disso, eu já vou colocar assim, o resultado do ultrassom e da tomo, que a gente acabou solicitando. Não tem as imagens, né, que foi do ano passado, mas eu peguei aqui os resultados, né. O ultrassom Doppler de abdômen, do dia 15 da entrada, mostrou um fígado de dimensões normais, mostrando via porta hepática sem alterações, e uma vesícula só contraída com paredes espessadas com material heterogêneo, provavelmente uma lama biliar, microcálculo, e aparente líquido livre adjacente, sem dilatação de vias biliares intra-extrahepática. Na tomo de tórax e abdômen, que a gente solicitou no dia 16, quando ela passou aos nossos cuidados, a única coisa que eu coloquei de alterado ali foi um acentuado edema perivesicular e periportal difuso, associado a linfonodomegalias no hilo hepático, de 1,1 centímetro no eixo axial. E colédoco e vias biliares também de calibre habitual, né? Isso tinha um pouco de ascite ali na pelve mesmo, o líquido livre. Daí eu vou passar a outra parte. E aí, Fernandinha, a imagem ajudou? Piorou? Doutor, eu acho que pelo menos descartou, por mais que ela possa ter tido aí, tem uma lama biliar ou microcálculo, acho que descarta a possibilidade dela ter uma litíase obstrutiva para justificar essa icterícia toda, né? Pelo menos isso descartou pra gente. E esse edema? Ela também não tem fígado crônico, né? Oi? E ela também não tem um fígado crônico, é um fígado... agudo. Fígado com dimensões normais, contornos regulares e com textura homogênea, eu não penso em nada crônico também. E esse acentuado edema perivesicular ficaria só por conta da inflamação hepática? Do edema, desculpa, ficou aqui para mim. Qual o edema da vesícula? Que a tomo salienta que ele é bastante importante, né? E periportal. Com linfonodomegalia no hilo. Pois é, a gente discutiu lá essa imagem também, por umas questões que foram até em seguida aí, que vão acontecer, mas de fato ela não tinha dilatação de vias biliares, né? Tinha uma vesícula espessada e tudo mais. Até segundo a radiologia tinha mais cara mesmo dessas vesículas reacionais, tá? Assim, não era uma coisa que poderia ser, não tinha também nada assim ao exame físico, sinal de Murphy, pensar numa colecistite litiásica, porque ela tinha até lama biliar microcálculo ali também, né? Mas assim, realmente não tinha nenhum quadro obstrutivo também não. Mas até o padrão laboratorial dela é o que é mais importante nesse caso, assim, né? Será que essa linfonodomegalia de hilo hepático também não é reacional? Eu acho que também pode ser, né? Eram linfonodos que eram, depois foi rediscutido, e não eram linfonodos muito proeminentes, não, tá? Assim, o pessoal achou que realmente estava mais junto com a questão da vesícula reacionais mesmo, tá? Esse caso o laudo foi rediscutido. É um laboratório bem pior do que uma imagem, né, Fernandinha? Oi, doutor. É um laboratório bem pior do que uma imagem. Sim, com certeza. Se a gente tivesse essa imagem só, a gente não ia chamar tanta atenção. Vamos continuar, que eu acho que a evolução a gente vai ter um pouco... Peraí, o Rodrigo da Cristine quer falar. Então, tem alguém querendo falar. Sim. Rodrigo, hematologista, vai falar. Isso é bom. E aí, Oi, Rodrigo, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Desculpa me meter aqui, mas eu estava vendo com a Cris. Aí, eu percebi ali que tem uns exames, ela tem um DHL elevado, né? E tem uma urina que chama atenção, que ela tem uma hemoglobinuria sem hematúria. Eu pensei em alguma hemólise intravascular para ela. Não sei se... Eu vi que o Leonardo falou das provas de hemólise, né? Ela tem um DHL elevado, não sei se é só do... A gente acabou solicitando, a gente vai acabar solicitando por causa dessa alteração, e a gente pediu avaliação hematológica também. A gente acabou pegando bastante caso hematológico ano passado, então a gente também começou a pedir ajuda da hemato. A hemólise,
Rodrigo, foi bem notado, exatamente, né? Tinha hemoglobinúria sem uma hematura significativa e LDH alta, a gente, junto com a anemia, a gente já, na primeira avaliação, pediu as provas, algumas outras provas de hemólise, repetimos, né? Justamente porque suspeitamos que tivesse acontecendo. E tem uma dor abdominal também, né? Não sei se a gente poderia juntar tudo nessa dor abdominal, se for hemólise mesmo, intravascular também, né? Essas alterações hepáticas e eu pensei... Dá para em falciforme, né? Crise falcêmica. Dá para pensar numa crise de falciação. A gente não tinha... Mas... No caso dela, a gente não tinha informação nenhuma anterior, né? Não tinha nada para nada para assim pensar numa hereditária mesmo, numa falciforme, né? Acho que não sei, porfiria, não sei. A anemia falciforme nessa faixa etária com essa qualidade de apresentação ia ficar complicado, né? De não ter quadro. Não, se apresentar assim mais tardia dessa forma, né? Não parece. Sim. Vocês pediram a hemoglobina? Pedimos. Vai ser depois, né? Vai ser depois. Tá bom. Obrigado, como a gente... Estamos indo aos pouquinhos, né? Assim, que é o perfil da reunião aí, para ir... A gente foi fazendo escalonadamente a avaliação, a gente pediu muita coisa junto, mas a confirmação diagnóstica, ela depende de algumas negativas, né? Então, a gente precisa de algumas coisas, como a imagem, por exemplo, que descartou um quadro obstrutivo, ainda que o laboratório inicial apontasse para outras coisas, né? Assim, para outra hipótese. Perfeito. Rodrigo. Obrigado, gente. Rodrigo. Pois não. O Gama que está falando. Oi, doutor Gama. Mas se você considerasse aí as condições hemolíticas, não é? Que ela tem ali uma LDH elevada, uma CK elevada, enfim, uma anemia de 9 e pouco, um VCM que quase chega a 100 FL, já está 97 e pouco, né? Se você considerasse aí as condições hemolíticas, né, o que é estranho é aquela bilirrubina que é predominantemente as custas de bilirrubina direta, não é? Ela tem uma bilirrubina de 17, parece, e quase 15 é bilirrubina direta, não é? Que se for na intravascular, a hemólise intravascular não sobe tanto em direta, doutor Gama. Sim. Só na extra, né? E aí a ideia reticulofagocítico. E aí a ideia de você colocar, por exemplo, hemoglobinúria paroxística noturna dentro desse diagnóstico diferencial das hemólises intravasculares caberia dessa paciente. Caberia, sim, né? sim. E aí, se você tiver uma aptoglobina muito baixa ou indetectável, reforçaria mais ainda a hemólise intravascular. O problema só da apto, como ela tem... Aí é com vocês, né? Mas acho que ela tem um grau de insuficiência hepática, não sei se dá para dizer isso, ou se ela está só perdendo albumina na urina. Na urina. Mas, porque aí ela pode ter uma albumina baixa por insuficiência hepática e não por consumo da hemólise, né? Mas eu acho que assim, se viesse normal, assim, a gente excluiria a hemólise. Acho que se viesse baixa, aí a gente ficaria talvez na dúvida, né? Se isso é insuficiência hepática ou realmente hemólise. Talvez olhar mesmo esse esfregaço de sangue periférico, ver se tem características de hemólise também, ver reticulócito, né? O reticulócito já também nos guia, né? Mas sim, HPN eu também, não sei, uma porfiria, dor abdominal, fígado, não sei. E Sara, em momento nenhum eu vi ali, não sei se eu consegui, ou eu me perdi na creatinina dessa paciente. Tá 1,5, doutor. 1,5? 1,5 e 43 de ureia. E mais 1,5 dentro de um clearance de quanto? Tem? O clearance dela estimado foi, acho que quase 60, doutor, pela idade. Quase 60, né? Tá. Porque aquela história da urina é muito interessante, porque ela tem 2 cruzes de proteína, tem hemoglobinúria, tem leucocitúria e tem cilindros granulosos, não é só cilindro hialino. Como se ela estivesse fazendo ali um paralelo à doença do fígado, uma doença renal. Não sei se glomerular essencialmente, né, porque não tem cilindro hemático ali, mas parece que o binômio seria fígado e rim, por exemplo. Né? Sara, já que a gente perguntou, essa CK está muito alterada pelo método de vocês? Não, doutor.
Não tá. Ela tá normal, na verdade. Ah, tá. Tá dentro da referência. Ela tá dentro da referência. Eu esqueci de colocar ali, mas ela tá dentro da referência. Eu vou prosseguir, a gente pediu bastante exame, vocês vão ficar angustiados igual a gente, porque eu vou soltar os resultados conforme a gente teve os resultados também. Então, eu vou seguir aqui. Então, eu fiz uma timeline, porque é meio grande, então aqui saiu os reticulócitos, né, para hemólise, então, corrigido deu uma reticulocitose, uma aptoglobina baixa, um cumbis direto negativo, um VDRL, um para 64, e um beta que a gente pediu no início negativo. Então, a gente acabou fazendo a plicinila B, a benzatina, a gente vai fazer as 3 doses nela durante a internação. Então, a gente fez no dia anterior, no dia 15, quando ela chegou. No dia 16, ela evoluiu com hipoglicemia, hiporexia, astenia, colúria, encefalopatia ausente na emergência. Foi transfundido 2 concentrados. Dia 16 aqui, como vocês vão ver no laboratório, o HB dela baixou para 6,7, né, reduziu. Uma leucocitose ainda mantida, uma bilirrubina total alterada, mantendo sempre uma piora de albumina e função renal. Não, isso. No dia 17, ela ainda continuou fazendo hipoglicemias, né, ainda manteve um 5,7 de HB, e piora da função renal e RNI sempre, né. A gente optou, no dia 18, na madrugada do dia 17 para o dia 18, ela começou a ficar oligúrica, né, então a gente achou mais prudente levar ela para a UTI, né, ela evoluiu com encefalopatia grau 1, na UTI já. A gente iniciou a albumina, ela começou a piorar a função renal, foi para 1,9 aqui, como a gente pode ver. Chegou a 1,99 no dia 19, e aí a encefalopatia progrediu, né, grau 2, e às vezes flutuava para uma encefalopatia grau 3, mantendo assim uma diurese de 400, chegou a 300 ml em 24 horas. Então, e ainda mantendo assim, né, uma anemia sempre, mesmo após transfusão, né, mostrando que ela tinha uma anemia hemolítica mesmo, né, não imune. Icterícia progressiva, né? Sempre. Expulsão de direta, mantendo esse padrão de AST pouco aumentada, com LT normal. Sim. Uma gama GT desproporcional a uma fosfatase. Uma paciente que ela teve uma evolução muito ruim, com sinais de insuficiência hepática mesmo. Antes da encefalopatia, começou a fazer hipoglicemia, além de alterar aí os parâmetros, a bilirrubina acentuou esse aumento, o RNI começou a largar mais, e a creatinina começou a piorar, e foi um fator complicador aí nessa história, né, sem dúvida. Ela começou a ter esse aumento aí da creatinina, e aí quando ela entrou ali em encefalopatia grau 1, começou a ter uma leve sonolência, na verdade uma leve alteração assim de comportamento, 1:2, a gente botou na UTI, né, a gente encaminhou para a UTI, e aí a gente tinha essa situação. Não sei se alguém pensou em mais alguma coisa para fazer, o que poderia... Você pode soltar os exames, doutor, laboratorial, o resto que a gente... Não sei se o pessoal quer discutir mais alguma coisa, ou passa em seguida, porque a situação não mudou. A gente tem uma paciente que tem uma anemia hemolítica, e esse quadro de insuficiência hepática está acentuando. Não mudou muito em relação à apresentação inicial, a não ser que ela piorou, né? A ideia de confirmar a hemólise na vigência de uma insuficiência hepática, com uma hemólise que é cumbis negativo, que deteriora sistemicamente essa paciente, eu acho que a doença de Wilson passa a ganhar uma força maior agora, né? Porque é uma insuficiência hepática com hemólise e um teste de cumbis direto negativo, né? Não sei se tem aí a avaliação subsequente laboratorial com ceruloplasmina, que também não nos ajudaria muito, porque se ela estiver hemolizando, ela vai ter uma ceruloplasmina ali normal mesmo, ou até, quem sabe, até um pouquinho aumentada, né? Mas eu acho que a doença de Wilson entra no diagnóstico diferencial. A outra possibilidade, não sei se a leptospirose chegaria por essa capilarite sistêmica, fazer esse quadro todo que ela tem aí, inclusive com anúria, né? E pudesse justificar aí uma icterícia com progressão para doença hemolítica também, né? Não sei. Eu pensei na leptospirose, o doutor Leonardo já tinha falado, né? Mas a leptospirose também faz essa lesão renal hipocalêmica, ela tem uma
lesão renal aguda, mas tem hipocalemia, né? Sempre todos os exames tá potássio meio que baixo, assim. E um AST um pouco mais aumentado. Eu pensaria mais nela também. Eu acho que a lepto é um diagnóstico diferencial que seria importante a gente considerar, ainda que tem algumas coisas aí que depois a gente vai discutir, mas e a clínica dela que não bate muito, né, inicialmente, né, mas não bate nada, na verdade, não tem aqui, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que tem poucas coisas que dão essa apresentação, né, assim, então tem que considerar. Ô, Léo, alguém perguntou sobre a sífilis e a anemia hemolítica. Tem uma síndrome, que eu não vou lembrar o nome agora, tem uma condição em que a sífilis induz a anemia hemolítica por anticorpo a frio. Eu acho que o marido da Cris vai lembrar. Tem uma situação, porque ela teve sífilis, 1/64, né, de VDRL, tratou, enfim. Eu não sei se poderia pensar em uma hepatite luética, numa paciente que desenvolve um quadro hemolítico associado a sífilis, porque tem uma condição na sífilis que se associa à hemólise. Eu não vou lembrar agora o nome, mas se ele puder nos ajudar. Alguém colocou aí, Donald, não sei das quantas, é isso mesmo. Mas tem. Né? Você sabia isso, Fernandinha? Eu só sabia o Donald, eu não sabia o segundo nome. Aí eu botei no Google aqui e achei o segundo nome. Tem alguma coisa. Eu acho que seria interessante. A sífilis ela deve ser sempre considerada porque ela simula muitas coisas, né? Aí o que se deveria considerar se a apresentação hepática poderia ser atribuída à sífilis, né? Acho que isso seria uma discussão válida também, né? Então... Agora, essa discrepância que ela tem de gama-GT e fosfatase alcalina, e a fosfatase alcalina só foi caindo, né, ao longo do tempo. Isso acende uma luz intensa para o Wilson, né? E o Wilson, eu acho que seria, assim, uma hipótese que poderia justificar tudo isso que ela tem. E um momento de chamar equipe de transplante, né? Tem uma insuficiência hepática aguda, com encefalopatia. Nesse caso, somos nós mesmos. Sim. Eu ia perguntar isso também. Estão chamadas. Já estamos desde o começo aí. A sífilis, só voltando, né, que eu joguei. Eu acho que a hepatite sifilítica ela está associada a um quadro mais colestático. Realmente, a gente teve um caso que a gente pensou na possibilidade, mas não conseguimos confirmar, ficou com provável lesão medicamentosa, o paciente tinha uma sífilis secundária, né, mas não vi nenhum caso mesmo, e é um quadro que, pelo que eu me lembro, colestático, com elevações também leves de enzimas e tudo, mas não com progressão para insuficiência hepática, com quadro grave, assim, né, isso aí realmente eu não lembro de ter visto nenhum padrão de apresentação. Não sei se alguém tem alguma informação diferente disso, assim, para pensar. Nós não atribuímos, nós tratamos a sífilis, mas não atribuímos essas alterações assim. Nós tivemos 2 casos no ambulatório, no início do ambulatório. Eles vieram meio em seguida. Era uma concomitância, hepatite B aguda com luz. E a gente fez o diagnóstico pela lesão de palmo plantar. E depois, não sei se depois a gente viu um outro que era só uma hepatite luética secundária, né? Um secundarismo luético, a gente teve um outro caso, mas acho que foram dos primeiros 5 anos do atendimento ambulatório que a gente viu esses 2 quadros agudos, né, Mary? Foi. E eram as duas evoluíram. E eram hepatites, assim, como o Léo falou, né? Não tinham transaminases muito altas, mais colestáticas. Hepatite fulminante por luz, não lembro de ter visto nem lido, não sei se está entre as possibilidades. Acho que não, mas não lembro de ter lido também, acho que não. Eu perguntei da Amoxa no começo, porque eu lembro que a gente também teve um quadro que a Amoxa potencializou uma hepatotoxicidade num EBV.
A EBV fez um quadro, eu acho que eu cheguei a ver, não sei se eu vi no hospital, viram no Heliópolis, na emergência do Heliópolis. Mas era uma mononucleose que tinha tomado amoxicilina. E tem uma relação, né, de toxicidade aí, que eu não me lembro exatamente qual que é. Tem a ampicilina e a amox, acho que dá também aquele racho cutâneo, dá uma reação. O pessoal até era para diagnóstico antigamente, dava ampicilina para os meninos. Mas eu não nela, eu acho que pode seguir nessa área, não sei se. Acho que tem ali já sorologias também. Isso. Tá faltando muita coisa, né? Nessa avaliação, pediram crioaglutininas para ela? Acho que não deu tempo, doutor. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Algumas das coisas que a gente está vendo aqui saíram meio depois, né, das condutas serem tomadas também, né? Realmente. Eu acabei colocando aqui alguns resultados, né? A gente tem mais resultado para frente. Se alguém quiser perguntar de alguns resultados de algum exame que eu não passei o resultado aqui, é só me perguntar, que eu não coloquei todos. Então, mostrou só um anti-HVA IgG reagente, o VDRL que já estava, o ICMV IgG reagente, o EBV IgG reagente, o herpes IgG também, e confirmando a sífilis também, né? O anti-T pálido, um IgM. TSH normal, um alfa-feto aumentado, ácido úrico baixo, todo o colesterol alterado, né, para baixo, e imunofenotipagem para HPN, que a nossa hematologia chegou a pensar também negativo, uma proteinúria de 1 grama, mais ou menos, 1,2 gramas de 24 horas, uma ceruloplasmina baixa, nossa referência é 20, menor que 20, né, entre 20 e 60, um índice de saturação elevado, 170 e 147, com uma ferritina alta, e alto anticorpo só, um antimusculo liso 1/40. E leptospira negativo também, Luiz. Leptospira negativo, aqui, negativo. Aqui. Então, conforme isso... Doença de Wilson passa na frente, né? Doença de Wilson fica na dianteira aí nessa corrida, né? Com uma célula plasmina baixa, né? Inclusive nesse estado de insuficiência hepática aguda com hemólise, né? Disfunção renal, né? Com a disfunção renal, isso. Então, como conduta, nesse caso, no final, aqui pensando que ela está com esses exames laboratoriais aqui do dia 19, né? A gente acabou listando essa paciente para transplante. Então, ela foi listada para transplante. No dia 20, ela manteve, né, um quadro clínico de encefalopatia grau 2, manteve a oligúria, começou a ter febrículas, a gente já tinha iniciado o Tazocin, culturas dela todas negativas, né? A gente iniciou o Tazocin, reculturou ela novamente, e no dia aqui ela teve sempre uma piora, né, uma anemia, mantendo anemia, uma piora de bioquímica hepática, né, com disfunção, né, o RNI sempre alargado, uma função renal, acho que a albumina talvez tenha segurado um pouco. E a gente optou como uma ponte inicialmente para o transplante, a gente começou com plasmaférese dia 22. Né? Então, dia 22 a gente começou com plasmaférese, como a gente estava pensando inicialmente, né, também nessa possibilidade de Wilson, a gente solicitou para a farmácia comprar a depilicinamina. Então, dia 23 ela começou com a dose 750, né. Então, a gente vê aqui as alterações, ela acabou não transfundindo depois do dia 21, né, a plasmaférese ajudou um pouco no manejo do tratamento dessa suspeita de Wilson que a gente tinha mesmo. Então, a bilirrubina dela em redução, o TAP flutuou um pouco, né, e a função renal dela também. Dia 24, ela teve uma melhora da diurese, dia 25, ela ainda manteve a plasmaférese, e até o dia 2, ela se manteve na UTI, né. A gente conseguiu no dia 29, né, que a gente aumentou a dose da depilicinamina para 1.000, e aqui a gente vê também a evolução da bioquímica hepática dela com a plasmaférese e com a depilicinamina. O cobre sérico dela estimado, a gente teve alguns problemas com o laboratório, assim, a gente era um laboratório externo que tinha aqui, cobre lá da entrada do dia 18, do 9 saiu bem alterado, né, saiu 2.533, oftalmologia
negou a presença de anestesia flash, e o cobre sérico delas, do dia 22/9, antes de iniciar a plasmaférese, deu 79,6, que a gente calculou o cobre livre estimado, deu mais ou menos 60,07 pela ceruloplasmina. Ô, Sara, deixa eu só comentar uma coisa sobre assim, a questão terapêutica. Ela foi listada para transplante num fim de semana, né? E a gente não tem plasmaférese no nosso hospital. Em conversa com a hematologia, a gente tem como trazer a plasmaférese do serviço de referência aqui para fazer. E aí a gente, depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas trouxe esse procedimento, só que ela só ia começar, se eu não me engano, ali lá pela segunda ou terça-feira. A gente começou uma expansão com a albumina para ela por causa da lesão renal e acho que talvez isso possa ter ajudado um pouco a manter essa paciente razoavelmente estável. É mais uma hipótese, porque a gente optou pela albumina justamente pela situação clínica dela e até porque a albumina tem essa capacidade de ligar no cobre, né? Ela forma ali não só no cobre, mas outros metais pesados também, e a gente só não tinha como tirar esse complexo dela, mas pelo menos a gente ia conseguir tirar um pouco do cobre livre ali, do circulante, né? O cobre não ligado à ceruloplasmina, né? E aí depois ela entrou com a plasmaférese. A gente fez o pedido de compra da depenicilamina, mas tinha um problema da disfunção renal. Ela estava muito oligúrica para usar a depenicilamina, né, que ela precisa da excreção renal. Então, a plasmaférese, a ideia também era ponte para transplante mesmo, caso ela piorasse. Só que como ela melhorou inicialmente, da encefalopatia, ela voltou para grau 1 e estabilizou, ela chegou a ranquear para transplante. O fígado não era muito bom. A gente discutiu com a equipe cirúrgica também e a gente optou por não transplantar. Foi um momento um pouco difícil, assim, porque ela ainda estava no começo do tratamento. E a ideia era ir para o transplante, né? A gente sabia que, assim, não era a nossa ideia evitar o transplante. Mas o fígado inicial não era bom e ela ainda estava com a disfunção renal e estava apontando para melhora. A gente optou por esperar o próximo fígado, que aqui normalmente roda bastante. Mas com a pandemia estava meio devagar o negócio também, né? E aí ela seguiu o tratamento com a plasmaférese. E aí a depenicilamina, a função renal melhorou, ela começou a urinar, a gente entrou e aumentou, e foi trabalhando com o aumento da dose. Mas é impressionante o resultado da plasmaférese, pelo menos inicialmente, laboratorialmente falando, né? E depois clinicamente, mas laboratorialmente, assim, a hemólise, ela parou de acontecer imediatamente, isso aí foi uma coisa assim, e aí eu acho que é até bom o Emato aí da reunião também falar, mas ela parou de acontecer simplesmente, facilitou-se o manejo dela absurdamente, porque a hemólise é um problema, que a gente nem lembra, porque isso a gente quase nunca viu isso agora. Mas a hemólise é um problema, como é que manter essa paciente até um transplante, 3, 4, 5 dias, hemolizando como ela vinha hemolizando, né? Então, assim, a plasmaférese ajudou muito nisso. O RNI melhora naturalmente ali durante o procedimento, é até esperado, mas a bilirrubina começou a cair, a função renal começou a melhorar, então, assim, a gente teve realmente um resultado positivo muito acentuado. Ela chegou em encefalopatia grau 3 e 2 dias depois ela estava sem encefalopatia, 3 dias. Então, igual realmente... Igual aquele nosso, né? Nós tivemos um caso igualzinho, Léo. Igualzinho. Pois é. E vou te contar como é que foi esse caso. Nós fomos discutir com o residente lá no ambulatório e achamos que o Wilson, quando fulmina, não adianta tentar tratar, tem que visitar e transplantar. E daí eu não lembro quem foi, mas foi um R2, R3 da clínica, que apareceu lá com up-to-date, dizendo que plasmaférese era bom para a insuficiência hepática aguda por Wilson. E por isso eles começaram a fazer. E a paciente evoluiu super bem. Eu estava na enfermaria quando ela subiu, assim, do que ela estava, muito parecido com esse seu caso, muito grave. Ela ficou 3 dias na enfermaria e foi embora. Pois é, então acho que essa é uma mensagem importante para o Wilson, assim, acho que tem que fazer precoce, porque realmente é impressionante, tá? Eu acho que esse trabalho não era nem trabalho meio... Era um relato de caso desse de... Acho que você está podendo apresentar isso, mas eu lembro que foi... A gente não acreditou. Depois eu vou fazer uma apresentação breve sobre tratamento aí da forma grave, sobre essa questão, mas 10 minutinhos.
E aí eu vou mostrar que não, tem uma série de casos relatados agora, assim, uma revisão de uma série de séries de casos relatados, e não tinha no passado. A gente também não teve acesso. Agora já tem pelo menos uma informação mais organizada. Saiu agora em dezembro do ano passado. Mas realmente era difícil achar essa informação, tá? Basicamente era usado, recomendado eventualmente como ponte, né? A ideia é ponte para transplante. E acho que a mensagem ainda é basicamente tentar fazer como ponte, né? Não deixar de avaliar para transplante e considerar como primeiro tratamento, porque eles ficam graves. Bem legal. Bem legal. Ela manteve, assim, ainda internada, né? Ela acabou saindo daqui da enfermaria no dia 2, ela foi inativada da lista, ela ficou do dia 3 ao dia 15, mais por questão burocrática pela D-penicillamina, para ela ter a medicação para ir para casa, ela sempre teve melhor. Ela chegou a fazer constipação, distensão abdominal, algumas náuseas sempre controladas, melhorou da encefalopatia, não teve mais. E daí a gente tem quatro consultas dela aqui do retorno do ambulatório, que a gente vê a bioquímica dela normalizando, né, com até, né, sem anemia, normalizando a RNI, bioquímica hepática toda normal, e a creatinina também, bem normalzinho. Então, é uma paciente que ficou muito bem só com a plasmaférese e a D-penicillamina, né, que a gente conseguiu não transplantar. Ela não tinha varizes de esôfago, nenhuma evidência de doença hepática crônica. A gente optou por não realizar a biópsia dela depois, quando ela apresentou condições assim laboratoriais ali de fazer a biópsia, tá? Porque eu achei que não ia mudar muita coisa. Acho que, apesar de ser o tradicional, eu realmente não optei por não fazer. Tá? Ela vai continuar seguindo. Ela tem um retorno, acho que daqui 3 meses, em julho. O doutor vai apresentar a aula? Posso... Alguém tem mais alguma dúvida aí que a gente Eu queria dar um salve aí para o Helder, que foi nosso residente, agora é residente aí na escola de endoscopia. Dá um salve. Ô, Léo, a gente podia juntar esses 2 casos, que daí dá os 2 casos com esse sucesso, né? Porque é uma coisa meio recente, né? Assim, na nossa dia a dia, né? A gente já não tem muitos casos de Wilson. Eu não sei se vocês estão pensando em publicar, mas podia ter esse nosso junto, que também era um paciente bem grave e saiu sem transplantar, né? Acho legal, acho bem interessante, porque não tem muita coisa. Eu vou mostrar basicamente o que tem aqui na discussão, mas não tem muita coisa, não. Vocês estão vendo a minha tela em modo apresentação? Apresentação não, doutor. Não, então, peraí que eu devo ter feito alguma coisa. Oi? Aparecendo, agora sim. Saiu. Agora eu vou pôr de novo. Estava. Vou pôr aqui a tela inteira que fica mais fácil. Doutor Edu foi de primeira, hein, doutor? Eu sabia que... E o doutor Leonardo atendeu 3, Wilson, num estágio de 1 mês. Mandou 2 para a equipe lá do Einstein, e eles estavam começando a usar aquela diálise com albumina. E as duas fizeram a diálise com albumina e acabaram transplantando. E depois a gente viu que a avaliação deles, acho que eles fizeram uns 10, 15 casos. Na época, quem fazia lá, não sei se ele está envolvido lá no Einstein ainda, é o Leonardo, é um baiano que estava lá, ele era o responsável pelo fígado na UTI do Einstein. E eles viram que a melhora hemodinâmica era bastante substancial, mas não melhorava a função hepática. Era uma diálise, tem até uma sigla. Como é que é a sigla lá, Léo? Aquela diálise com... A diálise que eles estavam fazendo era o Mars, né? Mars. Era uma diálise com albumina. E a albumina isso aí. Eu lembro. Eu fui na ambulância, na residência. Mas eu não estou exagerando, né, Léo? Você atendeu, não foram 3? No R2, R3 ali, que eu lembro que a gente ia no pronto-socorro, você sempre tinha o Wilson agudo fulminando. Não sei se eram todos o Wilson, mas era um bocado de gente com hepatite fulminante. O Wilson não tem certeza, né? Chega 2 foram, o resto aí foi sortido. Teve hepatite B, teve um monte de coisa. Pé frio.
Igual a Fernandinha. O pé frio acompanha. Vocês estão vendo em Possivelmente com anemia, mais fosfatase normal. É difícil não ser, né? Pois é. Doutora, a gente está vendo. Se você puder clicar ali naquele RAID do Google Meet. Sim. Pronto. Beleza. Não, então vamos continuar a nossa conversa, que é informal também, tá? Não é aula, não, tá? Quem sou eu para dar aula de Wilson e muito menos agudo, mas basicamente para discutir o caso aqui no contexto das opções terapêuticas, né? E que acho que faz bastante diferença de diagnóstico precoce e a opção terapêutica precoce. A gente não deve esperar os exames tradicionais, a gente não teve esses exames, né? Na prática, a gente acaba tendo que decidir baseado nos parâmetros mais simples mesmo, que a gente tem rapidamente à mão, né? Então, assim, lembrando um pouco sobre o perfil, né, do Wilson, né, uma coisa que esse estudo aqui demonstrou sobre as características dos pacientes de acordo com a idade e a apresentação, o paciente jovem, aquele criança ou o adulto jovem, adolescente, eles têm uma tendência a apresentar com forma hepática muito mais do que o paciente acima dos 20 anos, né? Então, a forma neurológica inicial de apresentação é mais comum após os 20 anos e a forma pediátrica ali dos adolescentes tende a ser uma forma hepática, né? E com relação especificamente à forma aguda grave de Wilson, e a insuficiência hepática aguda, né? Ela é mais comum realmente em crianças, adolescentes e adultos jovens, normalmente até os 20, 25 anos. E é interessante que o perfil que a gente nota, né, de casos é em meninas, né, em mulheres do sexo feminino, então é o que predomina, na proporção de 4:1. E lembrando disso aí que foi conversado, né, durante a apresentação. A marca registrada da apresentação aguda da doença de Wilson é a anemia hemolítica com negativo. Então essa daí já aponta muito para o diagnóstico, a gente deve lembrar na presença da anemia hemolítica com negativo. Mas a doença como um todo, na sua forma grave, ela tem essa característica de uma icterícia acentuada, uma coagulopatia importante já na apresentação inicial. E mesmo sendo uma forma aguda, o paciente frequentemente já apresenta ascite inicialmente, né? E pode apresentar encefalopatia durante a evolução, ou já inicial. A lesão renal aguda também é frequente, né? Então, a gente falou do diagnóstico diferencial com a lepto, fígado e rim e tal, mas essa é uma causa de insuficiência hepática aguda que leva à disfunção renal até precoce, né? Então, a doença de Wilson acompanha a disfunção renal antes da encefalopatia avançada, das disfunções de múltiplos órgãos, que nas outras causas de insuficiência hepática aguda, normalmente, primeiro o paciente perde o fígado, entra em encefalopatia, depois ele perde a hemodinâmica, o rim e tudo mais vai acontecendo, né? Aqui no Wilson é um pouco diferente. E o quadro ele pode acontecer também, um quadro de lesão aguda, de insuficiência hepática aguda, como a dessa paciente, em pacientes que vinham tratando e que interrompem o tratamento. Eles podem ter um quadro parecido com esse. Então, a gente tem que lembrar disso, né? E o padrão laboratorial, acho que interessante desse caso, para o pessoal aí que nunca não teve a oportunidade de ver um caso de Wilson agudo, é que o diagnóstico ele deve ser pensado justamente por esse padrão laboratorial apresentado pelo paciente, né? Um aumento acentuado de bilirrubina, que aí até então não tem muita especificidade, um aumento modesto de aminotransferase, mas essa fosfatase alcalina que é muito, muito, muito incomum em qualquer outra situação. Realmente, assim, não acontece uma fosfatase alcalina abaixo do limite normal, né? Em outras causas de dano hepático agudo ou crônico, normalmente. Ainda que ela possa não ser a enzima predominante numa lesão que tem um perfil mais hepatocelular, essa fosfatase alcalina muito baixa é uma pista forte, né? Então, assim, teve um estudo que publicou aqui em 2008, na Hepatology, alguns testes ou padrões e índices para diagnóstico de doença de Wilson, né? Então, os melhores foram justamente a relação entre a fosfatase alcalina dividida pela bilirrubina, quando isso abaixo de 4, né, no nosso caso era 1,77, a sensibilidade e especificidade foram bem altas, acima de 94%, né? A razão STLT no contexto certo também, acima de 2,2, que no nosso caso aqui era 5,8, a sensibilidade foi de 94% e a especificidade de 86%. Aqui a gente sabe que tem a questão da lesão hepática alcoólica, que foi discutido, né? Aí entra mais, no caso dessa paciente, o contexto e a história, né? Realmente ela muito jovem para uma hepatite alcoólica, 20 anos, ainda que
possa ocorrer, né? A gente sabe que não é impossível, é incomum, é improvável, não é uma apresentação típica. Ela realmente negava a história de etilismo, isso parecia ser uma coisa bastante firme ali no caso dela, né? Mas a gente associou a isso, né, a razão fosfatase alcalina bilirrubina menor que 4, né? Então a combinação desses dois aspectos, que nada mais é do que uma fosfatase muito baixa em relação à bilirrubina e uma ST predominando em relação à LT, oferece uma sensibilidade e especificidade mais alta. Esses parâmetros eles não foram validados, então a gente tem que usar no contexto certo. Não dá para pegar uma hepatite alcoólica, por exemplo, e aplicar isso aí achando que vai, né, o cara que chega bebendo muito, né, tendo aquela história de etilismo importante, com bilirrubinemia acentuada, hepatomegalia e tal. Claro que o contexto vai ser muito importante, mas ajuda muito, porque os testes que a gente deve solicitar, os demais testes que a gente solicitou, cobre urinário, ceruloplasmina e tal, frequentemente eles não estão disponíveis rapidamente, né? No nosso hospital a gente até consegue fazer, mas a gente tem um certo atraso, por exemplo, para cobre urinário, tudo. A gente pediu até mais para ajudar a conseguir remédio, né, do que para fazer o diagnóstico mesmo, né? Então, lembrar que o diagnóstico deve ser feito por meio de métodos, inicialmente, pelo menos, deve ser pensado e o paciente deve iniciar o seu tratamento, muitas vezes, com base nessas pistas que a gente tem para o diagnóstico, né? Então, aqui são as recomendações para o diagnóstico, aqui no caso do guideline europeu, só lembrando aqui das características, né? Então, essa paciente, se a gente considerar a ceruloplasmina e a anemia hemolítica, ela faria 3 pontos aqui, né? Ela não tinha sintomas neurológicos, não tinha anéis de Kaiser-Flesch, e a gente não tinha esses outros resultados, né? A gente não tinha o conteúdo de cobre hepático, a gente não tinha o cobre urinário e nem tinha análise de mutação. Então, a gente basicamente teria um diagnóstico possível, né? Ela teria 3 pontos, e aí poderia gerar uma certa dúvida, o diagnóstico é possível e tal. E ainda mais difícil, por exemplo, se ela viesse com a ceruloplasmina normal, pouco alterada, que o Gama muito bem disse que ela poderia vir normal. Né? A ceruloplasmina, e aqui vem esse outro quadro aqui embaixo, dos testes que são rotineiramente utilizados, ela pode ter falso negativo em paciente com uma inflamação hepática intensa, justamente porque ela tem essa característica de proteína de fase aguda, né? Ela sobe e ela pode vir falsamente e pode aumentar também em casos de gravidez, uso de estrógeno, coisas que eventualmente são frequentes no dia a dia. E ela pode vir baixa, falsamente baixa, em pacientes muito desnutridos, e em outras situações, como o heterozigoto, para as mutações para a doença de Wilson, que pode ter ela baixa sem necessariamente ter a doença, e na ceruloplasmina, que é uma situação um pouquinho, ou muito mais rara, né? Mas também temos aí o cobre urinário, que pode ter problemas na questão da coleta, e também pode vir aumentado na necrose hepatocelular no contexto de um paciente com uma lesão hepática mais avançada como esse, né? O cobre sérico livre, ele tem problemas metodológicos bem importantes quando solicitados dessa forma, quando não feito a sua cálculo apenas, né? A gente fez ali o cálculo estimativa do cálculo livre por meio do uso da ceruloplasmina. Aí você pode tentar fazer essa estimativa, mas a medida direta não funciona tão bem, nem a estimativa é muito precisa. E a pesquisa de anéis Kaiser-Flesch, que na forma hepática isolada, ele está ausente em metade dos casos, né? Então, realmente, a gente sabe que os testes de rotina a gente deve evitar, usar apenas esses testes para diagnóstico, até porque eles demoram muito. Então, nós temos que pedi-los e fazer o diagnóstico, tentar fazer a hipótese diagnóstica baseada na apresentação laboratorial mais padrão aí dos testes mais simples, né? E aí, quando a gente coloca os marcadores prognósticos, assim, para o Wilson, o mais utilizado, que é uma modificação daquele score de Naser antigo, eles têm esse New Wilson's Index, que é um score para predizer sobrevida, e ele usa alguns marcadores de prognóstico já tradicionais, como INR, bilirrubina, albumina, mais os níveis de AST e leucometria, né, que é um marcador prognóstico nesses casos. Não é um score prognóstico exclusivamente para apresentação aguda, mas sim apresentação hepática, né, do Wilson. E, normalmente, se o score é acima de 11, ele indica uma baixa probabilidade de sobrevida sem transplante, né? Ele, basicamente, foi desenvolvido em crianças, né, uma coorte de crianças, de 6 a 18 anos, muito pouco validado. De qualquer forma, a nossa paciente tinha um score inicial de 14 e um score máximo de 19, né? Então, o dela realmente era um score bastante
complicado em termos de probabilidade de sobrevida sem transplante. Por isso, o transplante foi considerado inicialmente, né? E esse é o tratamento de urgência, porque realmente as informações sobre a reversão da forma aguda de Wilson com encefalopatia, com insuficiência hepática aguda, sem transplante, são informações ainda muito anedóticas, né? A gente tem poucos estudos sobre isso. E o tratamento é complicado, né? O tratamento na apresentação grave, justamente porque a depenicilamina, aquilo que a gente conversou, né? Ela depende da formação desse complexo solúvel ser excretado na urina, ela forma complexo com cobre, e a excreção na urina é fundamental. Se o paciente tiver uma taxa de filtração baixa, ela tem uma contraindicação, né? E provavelmente será ineficaz, né? Então, justamente pela necessidade da função renal adequada. E, além disso, ela tem um início de ação, provavelmente, que não permite uma rapidez suficiente para reverter um quadro desse. Então, a gente tem que lançar a mão de estratégias para remoção rápida do cobre, né? E elas normalmente são consideradas como ponte para transplante, que é aquilo que eu falei. Existe a diálise com albumina, que é o que o Edu falou, né? Que se vale do fato da albumina ter esse sítio específico para ligação de metais, e essa diálise com albumina faz com que, então, esse cobre se retenha a albumina e é eliminado nesse processo da diálise, né? E a gente tem a plasmaférese, que é o que nós temos na prática. A diálise com albumina não é disponível, amplamente disponível, e basicamente o que a gente tem é a plasmaférese. Nesse caso, em questão, eu salientei a questão da infusão da albumina, porque clinicamente, quando a gente estava atendendo o caso, eu tive a impressão que durante uns 3 dias sem plasmaférese, que houve infusão da albumina, não é que ela melhorou como melhorou na plasmaférese, mas parece que deu uma segurada no delta da piora, na curva de piora. Isso parece ter sido bem nítido. Claro, é uma observação anedótica, não tem nenhum valor científico, mas se eu pegar um outro caso desse até conseguir a plasmaférese, eu vou fazer albumina, eu vou. Porque tem esse racional biológico aí, né? Então, eu sugiro pensarem a respeito. A gente não tem plasmaférese imediatamente, então isso também é um problema. Mas a plasmaférese, basicamente, esse artigo que eu falei, que foi publicado em dezembro, facilitaria a nossa vida, porque ele é um relato de caso com uma revisão de todos os casos de plasmaférese que foram usados para tratamento da doença de Wilson. Basicamente, aqui são 2 tabelas, tá? Eu vou mostrar primeiro essa daqui. A gente vê que são poucos pacientes, né? Alguns pacientes aqui, com uma idade mais ou menos compatível com o que a gente apresentou nesse caso, normalmente ali adolescente, adulto, jovem, alguns deles com um score de gravidade maior ou igual a 11, alguns com relato não disponível, e alguns poucos com encefalopatia, né? Então, esses pacientes foram submetidos à plasmaférese, e aí os resultados foram variados, mas alguns casos recuperaram sem a necessidade de transplante, né? Então, a gente tem aqui, depois eu vou resumir, basicamente essas 2 tabelas resumindo esses casos. Lembrando que a maioria dos pacientes, apesar de eles chamarem de insuficiência hepática aguda ou Wilson agudo grave, né, muitos casos não tinham encefalopatia, um divisor importante em outras causas de insuficiência hepática aguda. É que no Wilson, a encefalopatia não é o fator prognóstico mais importante na sua apresentação inicial. O Wilson agudo com critério de gravidade, mesmo sem encefalopatia, já é uma situação grave, né? É claro que o paciente em encefalopatia já deu um passo além. E aqui a maioria deles, eu não diria a maioria, mas metade mais ou menos, não apresentou encefalopatia na entrada, desses pacientes que tentaram a plasmaférese, né? Alguns foram para ponte para transplante, outros para tratamento definitivo, conseguiram como tratamento definitivo. E aqui é interessante notar que em 29 pacientes que receberam, né, o plasmaférese, com aquele índice maior ou igual a 11, né, 12 foram transplantados e 17 recuperados. Então, que é mais ou menos a situação do nosso paciente, né, da nossa paciente. Então, a gente vê que a probabilidade de recuperação, mesmo com esses scores mais altos, ela existe. E por isso que a plasmaférese deve ser considerada, né. Um fator complicante que eu acho que fez a plasmaférese ser especialmente importante no nosso caso e que permitiu a progressão do tratamento é justamente o caso da presença da falência renal, que ela nem subiu tanto a creatinina, chegou a 2 ali, mas ela ficou muito oligúrica.
E aí realmente fica um pouco complicado, antes dela ter uma diurese adequada, dela ter uma melhora da função renal, de até iniciar a depenicilamina, que é um tratamento que a gente precisa realmente fazer e manter, né? Apenas 2 pacientes que dialisaram dessa lista aqui de casos relatados se recuperaram sem transplante, né? E eles usaram 10 a 12 sessões de plasmaféresis. Quer dizer que daquela lista de relatados ali, os pacientes que foram para diálise e que recuperaram sem transplante ficaram bastante tempo ali em plasmaférese para ter tempo de recuperar essa disfunção renal também e depois entrar com a depenicilamina. Ou seja, até dialisando é possível reverter, mas exige mais tempo de tratamento, né? Então, eu acho que a plasmaférese a gente deve considerar sempre como ponte para transplante, mas em todos os pacientes com apresentação aguda, você teve um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica bem firmada, bem fundamentada, e isso não precisa e não deve esperar ceruloplasmina, cobre, essas coisas. Você deve considerar, eu acho que a gente deve partir mesmo para a plasmaférese, e ela vai sendo mantida de acordo com a resposta e com a possibilidade de início da depenicilamina. Então, essa é a ideia, né? Então, resumindo as mensagens que eu acho que esse caso deixa para a gente, né? Que é o que você viu ali, nesse outro caso que você estava falando também. A primeira coisa é o diagnóstico, né? A gente deve pensar no contexto da apresentação da paciente e nessas estratégias simples, nesses exames clínicos para fazer o diagnóstico rápido. Mas, uma vez feita a hipótese, o paciente apresentando esses critérios, ele deve ser preparado para listar e listar. Essa mensagem deve ficar bem clara. Até porque tem viés de publicação, né? A tendência é se publicar muito mais os casos que dão certo, desses tratamentos assim, que são feitos anedoticamente. Então, a plasmaférese, provavelmente, ela como ponte, faz mais sentido para a maioria dos pacientes, mas ela pode ser o tratamento definitivo. E eu acho que, no nosso caso, até a albumina poderia ser a ponte para a plasmaférese, né? Eu acho que no caso de todo mundo, até você conseguir viabilizar a plasmaférese, você poderia, se as condições do paciente permitir, fazer albumina. Eu acho que faz sentido biológico. Dificilmente a gente vai ter um estudo ao contrário, mas tem todo sentido por trás, como a gente não tem diálise com albumina, fazer pelo menos a infusão até conseguir a plasmaférese e depois aí a gente consegue tempo. O Wilson, a apresentação aguda, ela é muito complicada e a gente precisa ganhar tempo para transplantar, né? Então, eu acho que a plasmaférese, ela dá, no mínimo, tempo, pelo que a gente viu desse caso. Foi um caso que ensinou bastante, né? Bem interessante. Léo, super legal. Mas eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se deu para checar nessa passagem que você deu na listinha, porque eu lembro que o Grade falava do mesmo jeito que o fulminor é transplante, não existe fulminante sem encefalopatia. Então, ele não listava como fulminante, mas era insuficiência hepática aguda, e que esse caso, o insuficiência hepática aguda sem, às vezes só tratando recuperava, dentro de um contexto de UTI e tudo, não obrigatoriamente a plasmaférese, mas talvez isso que você falou, a albumina e todo o contexto, você recupera a pessoa que, apesar de estar muito ruim do ponto de vista de função hepática, ela não faz encefalopatia. Eu não sei se nessa listinha que você mostrou aí na tabela, se os pacientes que recuperaram, que não tinham encefalopatia, teve alguma correlação, mas era um detalhe que ele não gostava que você dissesse que alguém estava com uma hepatite fulminante por isso, conversando com você, apesar de estar com o score lá estourado, e não deixava listar. Sim, a gente, a gente considera com a presença da encefalopatia também, né? Assim, por isso que eu salientei ali que, apesar, o Wilson tem essa característica, ele tinha essa opinião, mas a verdade é que o paciente com o Wilson agudo, com apresentação grave, ele tem um prognóstico já inicialmente muito ruim, né? E aí eu acho que a mensagem que deve ficar é que a atitude deve e pode ser tomada antes da encefalopatia, né? No nosso caso, a gente só listou efetivamente quando o paciente apresentou encefalopatia, mas a atitude, a ação para reversão, a hipótese feita, ela deve ser tomada, porque parece que a doença ela não tem outro caminho a seguir. Se você não fizer nada, ela não tem outro caminho a seguir. O paciente vai morrer ou vai transplantar. E aí você tem 2 caminhos, né? Não fazer nada, esperar o transplante, ou fazer essas medidas para tentar usar como ponte, até porque a situação clínica do paciente é bastante ruim,
e, eventualmente, ele pode sair sem o transplante. Acho que, sem dúvida nenhuma, o melhor caminho é tentar clinicamente manejar. Mas eu concordo, eu chamaria de insuficiência hepática por Wilson na presença da encefalopatia, que foi o que a gente fez, né? Mas nos relatos ali é mais ou menos metade, pelo que eu vi. Mas os pacientes com encefalopatia, uma proporção deles também recuperaram, na mesma proporção ali, que saíram o sem e o com a plasmaféresis ali, alguns foram para transplante, outros não, então houve esse resultado positivo mesmo nos pacientes com encefalopatia. Mas a maioria é encefalopatia leve, tá? A minha impressão desses relatos é que o cara com chumba mesmo, vai para o tubo e tudo, é transplante. Que não foi o caso da nossa paciente. Ela chegou tangenciou um grau 3, assim, ela ficou durante umas 12 horas bastante sonolenta, mas não precisou ir para o tubo e reverteu em seguida. Tá? Eu até mostrei ontem para a Janaína e mandei para a Sara. Os residentes gostam de mandar vídeo, né? Eu tenho um vídeo da paciente no momento que ela estava na UTI. Eu não posso apresentar, nem posso mandar, não compartilhar, nem nada, mas é impressionante, assim, da parte que ela estava pior, do momento que ela estava piorando, assim. E como ela ficou em seguida, né? O máximo de Billy foi 30 e cacetada? 33, eu acho, né, Sara? Acho que 35, doutor, chegou. Bem... Com 55, sem encefalopatia também. Pois acabou transplantando. O transplante, eu acho que são duas mensagens. Primeiro, que você deve tentar pensar em plasmaféresis, albumina é mais uma suposição, né? Mas assim, a plasmaféresis com a penicilamina e tudo mais. E a segunda mensagem, que apesar de pensar nisso tudo, você deve estar no centro transplantador e, de preferência, listar para o transplante e decidindo dia a dia o que você vai fazer com o paciente e não confiar 100% no tratamento. Eu acho que os relatos, apesar do nosso resultado positivo, do seu resultado positivo, dos relatos aí que tem, ainda são anedóticos e a doença é muito grave. Então, o transplante ainda é o tratamento padrão. A gente fez com ela listada, né? A gente só tirou ela da lista e inativou quando a gente estava bem seguro. E mesmo assim foi... porque aí poderia ativar a qualquer momento. A gente discutiu, conversou, falou, não, vamos inativar, porque ela está melhorando, não faz sentido. Mas ela ficou o tempo todo listado. Né? Ela foi ranqueada depois de novo, aí o pessoal decidiu, não, vamos inativar e a gente... Outra coisa, só o dado que você falou, mas é uma impressão minha, pessoal, também. Só menos de 50% das formas hepáticas tem anel? Essa é a estatística, né? Mas eu também, a minha impressão é essa. Eu achei que a impressão quase todos os nossos pacientes têm anel, então ele acaba sempre mais ajudando. A gente fez uma revisão 2 semanas atrás com o pessoal da especialização. O anel de Kaiser-Flash dele está no máximo em 67% dos pacientes com a forma hepática isolada e em 97% na doença neurológica. Eu acredito que na forma aguda, hepática isolada, menor vai ser até. menos ainda. Menos, porque eles, não sei, provavelmente é tempo e paciente muito jovem, né? Mas a doença, no geral, é aguda sobre crônica. Mas ela realmente tinha a imagem do fígado bonitinha, não tinha varizes, não fez uma ascite muito intensa em momento nenhum, ela fez um acúmulo de líquido, normalmente eles fazem, né? Isso aí é uma coisa que é uma evolução, tende a ser agudo sobre crônica mesmo. Ela fez um pouco de ascite, sim, mas não foi assim, rapidamente isso aí reverteu, não foi um problema, assim, né? Então, ela parece que o fígado dela não era muito ruim mesmo, de base. Mas a gente não biopsiou. Não tive vontade nenhuma. É legal, mas é interessante, né? Chegar com 2,5 numa apresentação aguda de albumina, dá para pensar que talvez ela tivesse um componente meio de crônico. Né? Tem, né? Componente crônico, sim, só não acho que era assim tão expressivo. A doença é caracterizada por ser crônica, aguda subcrônica, né? Então, só que eu acho que essa era menos crônica, digamos assim, septos mais finos. Não sei se a doença menos complexa no diagnóstico, no momento do diagnóstico, no pré-diagnóstico, justamente porque os outros casos, eu lembro que eu vi até os 2 que eu vi, os pacientes fizeram tipo ascite precoce, teve um na emergência aí na Unifesp, fez ascite precoce, daí o pessoal achava que era uma cirrose, porque o paciente já estava com ascite, era um negócio meio
já assim, uma apresentação diferente, né? E essa tinha perda urinária também, né? Quase 1,5 gramas lá num exame aí que vocês fizeram. Pode ser que tenha contribuído também. Mas certamente tinha lesão crônica também. Legal. Alguém quer fazer umas perguntinhas aí para o doutor Léo? Fernandinha, você... Sei muita coisa. Conheceu o doutor Léo? Não, doutor, só de foto mesmo. Da foto que tem lá na parede, lá da... Espero que Léo é esteja legal, lá. viu? Tá lá sim, tá lá sim. Celebridade, celebridade. Beleza. Mas eu acho que o caso foi interessante, né? Para chamar atenção aí. Muito legal. Muito legal, muito É legal. interessante também o que o doutor tinha falado anteriormente da bilirrubina, que por mais que o LDH tivesse aumentado, quando eu vi com a bilirrubina aumentada com predomínio de direto, eu nem pensei em hemólise. Engraçado, né? Eu pensei a mesma coisa do doutor Gama, que depois o doutor explicou. O doutor... Rodrigo. Acho que é um caso muito rico. Foi um caso muito interessante para a gente, para ver como que ela evoluiu, assim, foi bem satisfatória a evolução, porque a gente não esperava. Realmente achava que ia para transplante, né? E aí foi realmente uma surpresa muito grande ter dado certo. Cheguei a não acreditar que ia dar, não. Achei que ia para transplante mesmo. Legal. Legal. Muito obrigado, Léo. Beleza. Obrigada, Sara. Sara. Muito legal. Então vamos Beleza. jantar? Foi um prazer. Vamos jantar. Parabéns, Léo. Obrigado. Aí para a Fernandinha fazer uma foto, vai? Ah, é verdade. Deixa eu abrir. Abram as câmeras aí. Todo mundo que foi. Oi, Kate. Oi, Carol. Peraí, deixa eu. Deixa eu organizar. Podemos? Yes. Peraí, deixa eu só sair esse negócio aqui. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Yes. Peraí que abriu um negócio aqui na hora. Só um minutinho. Vai! Yes. Pelo amor de Deus, senão eu ia... Veio um negócio bem em cima da minha foto. Falei, poxa... Mas foi. Legal. Legal. Boa noite, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Abração. Tchau. Léo. Saudades.